Olá, galerinha do sexto ano, bom dia. Espero que vocês todos estejam bem. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula, né, sobre história. E nós temos aqui hoje várias coisas que nós vamos conhecer, comentar sobre a nossa região e sobre os sítios arqueológicos, tá bom? Tenho certeza que essa aula de hoje vai ser uma aventura muito bacana. Eu espero que vocês gostem. E não vamos perder tempo, né? Vamos começar já a nossa videoaula. Vamos lá. Então, vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho, para que eu possa mostrar aqui o livro didático para vocês. Bom, hoje, deixa eu colocar aqui, pessoal, que eu estava organizando, mas já está tudo ok. Vamos lá. Então, na aula passada, certo? Na aula de terça-feira, nós falamos aqui sobre, né, o estudo da história antes da escrita. Falamos sobre os paleontólogos, sobre os arqueólogos, né? Os métodos de datação, falamos muito sobre isso. E hoje nós vamos falar aqui, galera, sobre a origem do ser humano, tá bom? Tenho certeza que vocês já ouviram, né, várias histórias sobre a origem do ser humano, mas hoje nós vamos trabalhar aqui com o nosso livro didático, tá? Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa, aí na página 30, toda a nossa aula, ela é justamente planejada a partir do material que vocês têm aí em mãos, tá ok? Então, gente, olha só, o surgimento dos seres humanos é uma questão que sempre provocou aí perguntas e respostas distintas, né? Conforme a época e a cultura. E os mitos, eu tenho certeza que vocês já ouviram alguns mitos, foram as primeiras formas de explicar a origem humana, né? Mas, professor, e o que são os mitos, né? Os mitos são histórias que foram elaboradas pelos povos justamente para explicar o mundo em que vive de acordo com a sua percepção da realidade. E é interessante, pessoal, que essas narrativas elas valorizam as forças da natureza, contêm personagens reais e imaginários, né? E eu tenho certeza que você já assistiu algum episódio aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra muito legal de Monteiro Lobato, você vai ter ali vários mitos, né? Olha só, há mitos sobre a origem do mundo, do ser humano, dos costumes e entre outros aí. Tenho certeza que aí na sua cidade também, em Tangará, vocês já ouviram vários mitos. Os mitos acabam aí ganhando, né, outras versões e até às vezes assustando um pouco a todos. Os mitos são narrativas importantes, justamente para conhecermos as características e a lógica da organização de diversos povos existentes, tá bom? E aqui no livro de vocês vem falando sobre dois mitos, né? O Dognos, o ovo cósmico, né? Justamente vem aí esse mito, eu vou deixar para vocês lerem um pouco mais sobre ele. E também vem esse outro mito, o Sol e a Lua. Também vou deixar para vocês lerem sobre esse mito, é bem interessante, tá bom? Olha só, dando continuidade aqui, nós vamos aqui ver justamente quando surgiu os primeiros seres vivos, né? Então, justamente aqui nessa essa imagem aqui, né, traz mostrando como surgiram os primeiros seres vivos. E grande parte, gente, dos cientistas de hoje, eles consideram que a vida no nosso planeta, ela começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Olha só, os seres vivos que conhecemos são resultados de uma longa trajetória. Então, os seres humanos, eles vieram de ancestrais cujos fósseis mais antigos já foram localizados no sul do continente africano. Então, esses fósseis, nós falamos o que eram os fósseis, né, na aula passada, só relembrando aqui, e esses fósseis eles foram estudados justamente para se ter uma ideia, né, dessa quantidade de tempo. Olha só, a pesquisa sobre a origem do ser humano, ela está em constante, gente, construção.
Os estudiosos ampliam aí justamente o nosso conhecimento sobre esse assunto de tempos em tempos, a partir do momento em que eles vão tendo algumas descobertas, né? Então vamos ver aqui algumas, vamos dar continuidade aqui. Aqui vem também falando sobre o Homo sapiens sapiens, né? Então vem aqui falando sobre o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. E aqui vem várias informações também que nós vamos trabalhar logo mais à frente, tá? Bom, e aí, dando continuidade, nós vamos ver que os períodos da história antes da escrita. Lembra que na aula passada, de terça-feira, nós falamos sobre isso, né? Que aqueles povos que, para para os historiadores, né, os povos que não tinham habilidade na escrita, eles eram considerados povos que não tinham história. Mas aí depois, né, a partir do trabalho de arqueólogos, paleontólogos, observou-se que os vestígios deixados por essas civilizações traziam muitas informações sobre determinados, né, povos, como eles viviam, quais eram os seus costumes e tudo mais. Então, nossos ancestrais, diferentemente de outros animais, passaram a interferir na natureza, e aí, gente, eles começaram a fazer história. E primeiro eles dominaram o fogo, depois eles construíram armas, eles controlaram as cheias, né, dos rios e também começaram a cultivar a terra. Desenvolveram a linguagem, fizeram arte e tudo isso muito antes, gente, da invenção da escrita. É isso que nós vamos tratar hoje também aqui na nossa aula, certo? Como a história antes da escrita teve uma longa duração, costuma dividi-la em três grandes períodos. Nós vamos ter aí o período paleolítico, né? Ou Idade da Pedra Lascada, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, e daqui a pouco nós vamos saber por que recebe esses determinados nomes. Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e também a Idade dos Metais. Aqui, logo abaixo, né, nós vamos ter aqui justamente uma linha do tempo. Temos aí a pré-história, ó, com paleolítico, neolítico, idade dos metais, surgimento da escrita, aí nós vamos ter a história, né? Nascimento de Cristo e o uso do termo aqui pré-história lá no século XIX, tá ok? Então, ó, esse longo período de tempo dos povos nômades, ele foi conhecido como paleolítico, né? Mais ou menos 5 milhões antes de Cristo, né? E mais ou menos 1000 anos, 10.000 anos antes de Cristo. Olha só. Aí vamos agora falar um pouquinho sobre esse período, né? O Paleolítico ele foi o período mais longo da história antes da escrita. Gente, e é bem interessante que foi nessa época que nossos ancestrais eles passaram por diversas fases de evolução. Então, olhe, o termo paleolítico do grego palaio significa antigo. Litos, pedra, igual a pedra, certo? Se relaciona ao fato de o hominídeo, né, terem observado que uma pedra, ao ser lascada ou quebrada, ganhava uma ponta cortante e servia justamente de instrumento de defesa, de caça e pesca. Então, por isso que ficou conhecida como Idade da Pedra Lascada. O Paleolítico ele fica conhecido como Idade da Pedra Lascada. Nossos ancestrais, eles viviam da coleta de frutos e raízes, da caça e da pesca, tá ok? Então, aqui no período do Paleolítico, nossos ancestrais viviam desta forma. E é interessante também, pessoal, destacar aqui para vocês que nesse período eles se organizavam em grupos e protegiam-se do frio com peles de animais. Eles habitavam cavernas ou cabanas aí feitas com galhos de árvores e alimentos, habitações, terras, águas e bosque, tudo era coletivo, tá ok? Olha só que interessante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse nomezinho aí, nômade. Ou seja,
ele mudava-se constantemente. Ele por quê, professor? Eh, os po os povos no período, né, do paleolítico, eles mudavam-se constantemente, justamente porque eles iam em busca de alimentos. Quando faltava ali alimento naquele local, ele se dirigia para outra localidade, certo? Ele também fugia muitas vezes das ameaças naturais, como as inundações, ou então o excesso de frio ou de calor. Então isso provocava justamente aí uma mudança, né, nos povos no período do Paleolítico. Olha, um avanço muito importante nessa época, gente, foi justamente o uso e o controle do fogo. A partir do momento da descoberta do fogo, nós vamos perceber que o homem ele melhora sua condição de vida, né? A condição de sobrevivência. Por quê? Porque ele já começa a se aquecer no frio, né? Ele começa também a fazer o cozimento dos alimentos, e isso, e também a partir do fogo, possibilita justamente defender-se dos animais. Então, o fogo foi uma descoberta muito importante para os povos daquele período. Com o passar do tempo, pessoal, nós vamos ver que foi criada uma organização do trabalho. Então, eles já começam a ter uma organização aí. E os homens, eles eram responsáveis justamente pela caça e pela pesca, que eram consideradas aí as tarefas mais arriscadas, né? E que exigia justamente o afastamento do grupo por um certo tempo. Já as mulheres, elas ficavam responsáveis justamente de cuidar das crianças, né? E coletava também os frutos e as raízes. Então as mulheres elas ficavam responsáveis justamente por essas atividades, enquanto os homens eles ficavam responsáveis aí pela caça e pela pesca. Então eles eram responsáveis a se afastar do grupo por um determinado período, né, justamente para caçar, para pescar, e depois eles voltavam justamente para o grupo para eles viverem ali em comunidade. Olha só, pessoal, aqui também tem várias informações bem importantes. Um destaque importante sobre a vida na época do Paleolítico é um conjunto de pinturas de animais, objetos e cenas cotidianas feitas pelos seres humanos desse período, né? E eles faziam justamente essas pinturas nas paredes das cavernas. Algumas delas, segundo os arqueólogos, né, que são os responsáveis pelos estudos, há cerca de 40 mil anos essas pinturas. Esses desenhos e símbolos são chamados de pinturas rupestres. E é interessante que esses símbolos, galerinha, mostram o uso, né, do raciocínio, mostra o planejamento dos homens e mulheres daquela época, e também era uma forma deles se expressarem e se comunicarem. Na aula passada eu mostrei para vocês que na Paraíba nós temos lá as Itacoatiaras do Ingá, que é um sítio arqueológico, né, bem conhecido aqui na Paraíba. Mas, como nós estamos falando, né, nossa escola no Rio Grande do Norte, vocês moram no Rio Grande do Norte, eu trouxe aqui uma informação bem interessante para vocês, que talvez alguns de vocês já conhecem, né, e talvez os que não conhecem vão ficar conhecendo agora. Vamos lá? Olha só, o Lajedo de Soledade, no Rio Grande, né, no Rio Grande do Norte, no nosso estado, é um sítio arqueológico que vai ter pinturas rupestres. E, gente, olha só, onde o sertão já foi mar, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, justamente inscrições, né, feitas por esses povos antigos dessa época. Então, professor, e onde é o Lajedo de Soledade, né? O Lajedo de Soledade, ele fica na cidade de Apodi, no sertão do Rio Grande do Norte, a 340 quilômetros de Natal. Uma área de aproximadamente 2 quilômetros quadrados, né? Que há aproximadamente 90 milhões de anos já foi fundo do mar. O Lajedo é um sítio arqueológico que vai guardar aí pinturas rupestres que teria entre 3 a 5 mil anos e fósseis de animais aí da era glacial. Então aqui nós temos algumas fotos, olha só, eu não conhecia o Lajedo Soledade, né, mas a partir da pesquisa que eu fiz para vocês, eu fiquei aqui conhecendo e me deu muita vontade de conhecer pessoalmente esse lugar que deve ser muito encantador, né? Lajeado de Soledade já foi fundo do mar
a 90 milhões de anos aproximadamente. Olha só que lindo aqui, né? Então aqui nós temos, ó, justamente aqui é uma caverna, certo? Que tem no Lagedo. Aí é bem interessante, pessoal. Depois eu vou passar esse site para que vocês possam também ler sobre esse lugar que é muito bacana de se conhecer, tá certo? Então nós temos aí o Lajedo de Soledade. Olha só que maravilha de lugar. Olha aí as pinturas rupestres, né? Então a população daquela época, ela já se comunicava, ela já se expressava justamente a partir das pinturas rupestres que deixavam aí justamente nas cavernas. Vamos voltar aqui. Então, nós vamos ter o povoamento do planeta, que é o nosso próximo assunto aqui. Então, ó, uma das principais características dos seres humanos do Paleolítico era que eles eram nômades, então eles viviam sempre mudando de lugar. E ao migrarem em busca de melhores condições de vida, eles acabaram aí povoando o planeta, gente. Olha só, acredita-se que a primeira espécie a sair da África, espalhando-se aí pela Ásia e pela Europa, né? Milhares de anos depois, foi a vez do Homo sapiens fazer o mesmo. E ele alcançou aí a América. Olha só, há cerca de 20 anos atrás, 20 mil anos, grossas camadas de gelo, gente, cobria grandes áreas da Terra e provocaram aí a diminuição do nível dos oceanos e o aparecimento de trechos de terra que antes estavam embaixo d'água e que agora ligavam os continentes. Daqui a pouco a gente vai ver essa informação no mapa, tá ok? Provavelmente esses trechos aí funcionaram como uma espécie de ponte. E essa ponte favoreceu justamente a expansão desses grupos humanos pelo mundo, que eles iam em busca justamente de regiões onde o clima ele fosse mais agradável. Olha só, galera, mais tarde, quando a temperatura aumentou e o gelo derreteu, o nível dos oceanos voltou a subir e as águas cobriram novamente esse trecho de terra. E aqui, olhe, na próxima aqui, ó, vem justamente mostrando o povoamento do mundo, né, no Paleolítico. Então veja que esse mapa traz justamente essa informação aqui que eu estou falando para você. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Olha, tá vendo? Então, ó, limite de terras emersas durante o período de, né, glacial, tá certo? Então veja aqui, ó, possível migração para o Pacífico, né, se deu justamente a partir daqui. Então esse mapa traz todas essas informações aqui, justamente mostrando como se teve aí, é claro, isso aqui é uma teoria a partir de estudos que são desenvolvidos, tá certo? Com o passar do tempo, nossos ancestrais perceberam que quando uma semente caía na terra, uma nova planta nascia no lugar. E aí, gente, eles notaram assim que era possível plantar e também podiam domesticar e criar alguns animais. Eram os primeiros passos para que os humanos se tornassem sedentários, isto é, habitassem num lugar fixo. Então, hoje, nós habitamos num lugar fixo, né? Claro que, como nós moramos na cidade, nós não precisamos estar plantando, colhendo para nos alimentar. Então, nós nos dirigimos, por exemplo, até um mercado, fazemos nossas compras, né? Utilizamos o fogo, mas não, né? Eu sei que algumas pessoas até utilizam fogo a lenha, mas a maioria utiliza o gás, né? Para cozinhar seus alimentos. E aí agora nós vamos falar sobre outro período, gente, bem interessante, que é o Neolítico, né? Então a agricultura e a domesticação justamente dos animais aí no período do Neolítico. Professor, mas aí o que significa Neolítico, né? Olha só, o termo aqui, ó, Neolítico, vai significar pedra nova, certo? Do grego neo, novo, e litos, pedra, pedra nova. Essa palavra vai nomear justamente o período da pré-história em que os indivíduos poliam a pedra na fabricação de seus instrumentos. Por isso, o Neolítico também ele é conhecido como Idade da Pedra Polida, justamente porque os humanos começaram a polir.
E aí você pode justamente ver aqui nessa imagem um pilão de pedra do período neolítico que era utilizado para moer os grãos, né, e preparar os alimentos. Então veja que o homem ele vai evoluindo com o passar do tempo. Nessa época, gente, os grupos humanos já não dependiam exclusivamente da caça, da pesca para sobreviver, até porque eles já estavam plantando, né? Então, o aumento das áreas de agricultura e a domesticação dos animais modificou completamente, gente, a vida nas comunidades. E é justamente nesse período aí que surgem as aglomerações de grupos humanos que começaram a se fixar em uma localidade e também cultivavam ali seus grãos e cereais, como vai mostrar agora um mapa aqui na página seguinte. Olha só. Então aqui nós temos principais áreas, né, de origem da agricultura. Então, olha, nós vamos ver aqui, ó, o milho, né? Foi domesticado aí na América Central por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Desenvolveu-se a partir de uma gramínea silvestre, ainda é encontrada no atual México. À medida que se espalhou pela América, agricultores desenvolveram variedades que foram se adaptando aos locais e os ambientes também. Aí temos aí, por exemplo, o trigo, né? Olha só, no sudoeste da Turquia, em torno aí de 10.000 anos antes de Cristo, né? Então, os povos iniciaram e plantavam cereais como forma de preservar o modo de vida coletor. Temos também aí a domesticação das ovelhas, pessoal, certo? Veja aí que as ovelhas também começaram a ser domesticadas. Vou fechar aqui minha janela rapidinho porque está um barulho grande, mas eu espero que não esteja atrapalhando a aula aqui nossa. Aí vem trazendo várias e várias, né? O gado bovino, o arroz, a batata. Então veja os locais aqui de origem de cada uma delas. Olha só. E aí nós vamos ver o seguinte, que as comunidades no Neolítico se desenvolveram em aldeias e estabeleceram aos poucos suas regras e o seu modo de planejar o trabalho e armazenar e dividir os alimentos. Galera, olha só, essas práticas elas favoreceram o surgimento de diferentes culturas. O desenvolvimento da linguagem facilitou justamente a comunicação e a expressão eh, de sentimentos e crenças entre as comunidades. E também, pessoal, olha só, facilitou a união dos grupos nas ações de ocupação de terras que eram mais férteis, melhor para a agricultura, né? Até porque também tinha as populações rivais. Então, tudo isso daí facilitou. E para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre a idade dos metais, certo? No final do Neolítico foi desenvolvido alguns grupos a produção de objetos de metais, tá? E daí surge o nome Idade dos Metais para esse período aqui. Olha só, a pedra até então, que era empregada nos utensílios e nas armas, foi aos poucos, gente, sendo substituída justamente pelo metal. Mas o seu uso não foi totalmente deixado, né, abandonado não. O cobre, mais macio, ele foi o primeiro metal empregado e depois seguido aí pelo ouro, pelo estanho, o bronze, né, feito de cobre e estanho, e finalmente aprendeu-se a usar o ferro. Esses materiais eram encontrados na natureza, aquecidos, quando amoleciam, eles eram moldados. Olha só, galera, essa técnica permitiu a fabricação de armas que foram usadas para a defesa e também para a produção de utensílios aí mais afiados e resistentes, tá ok? Algumas aldeias começaram a se transformar em cidades e surgiram aí as atividades novas. E, professor, quais foram essas atividades novas? Olha só, vou falar aqui para vocês, ó. Os artesãos, né? O oleiro, né? O tecelão de tecido, o sacerdote, né? Que era responsável pelos rituais religiosos e armazenamento de alimento para a cidade. Também tinha o guerreiro, ó, responsável pela defesa
e tinha o mercador, que era o comerciante. Nessas primeiras cidades, elas organizaram-se também novas formas de comando de poder, certo? Em algumas delas, os mais poderosos se apossavam de terras e surgindo aí grupos sociais diferentes na mesma comunidade. Então já veja que você vai ter uma nova organização aí, social. Então, os períodos que estudamos nesse capítulo fornecem uma visão geral das transformações vividas pelo ser humano ao longo dos últimos milênios. Essas mudanças, gente, não aconteceram em todos os grupos humanos, não se deram ao mesmo tempo e da mesma maneira em todo o planeta. Em cada localidade, ela foi acontecendo de formas diferentes. Em cada região do mundo, essas transformações ocorreram em momentos também diferentes, distintos, tá certo? E aqui nós vamos finalizando a nossa aula, certo? Eu vou enviar a atividade para vocês. Eu espero que tenha sido uma aula bem proveitosa, que vocês possam ter aprendido bastante sobre todo o conteúdo que foi trabalhado e nós vamos dando continuidade no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, fiquem bem, se cuidem e segunda-feira nós vamos nos encontrar em mais uma das nossas aulas e terça-feira também nós estaremos conversando um pouco mais, tá bom? Bom final de semana a todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Até breve.